Hoje nós vamos falar sobre os 8 hábitos que vão mudar completamente a sua vida Eu financeira. trabalho no mercado financeiro há mais de 8 anos e desde que eu comecei a trabalhar com investimento, eu sempre me achei muito boa com Comecei a dinheiro. estudar mais sobre os juros compostos, tirei algumas certificações que me permitem trabalhar com o público de alta renda e ser reconhecida como planejadora financeira, mas eu não entendia uma coisa básica. Existe uma grande diferença entre você ter educação financeira e você ser alfabetizado financeiramente. Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês coisas que vão tornar você extremamente alfabetizado financeiramente e você não precisa de diploma, não precisa das certificações que eu tenho, porque eu consegui simplificar tudo para vocês. Primeiro hábito: alinhe os seus hábitos com as suas prioridades. Esse provavelmente é o hábito mais importante dessa lista. Uma vez aconteceu uma situação que foi terrível, porque eu já estava no vermelho e um amigo me convidou para um jantar. Sempre fui muito sociável, eu sou extremamente comunicativa, eu amo me reunir com os meus amigos. E naquela hora eu senti quase como uma ansiedade. O meu corpo foi tomado por uma ansiedade muito grande, porque eu falei, eu nem quero ficar de fora, eu também não tinha condições de estar naquele jantar. E adivinhe, eu escolhi ir para o jantar. O jantar deu R$ 200 e eu fiquei muito mal depois. Durante muito tempo, eu gastei com coisas que não importavam pra mim. Na verdade, pelo menos naquela época, eu achei que importava. De impressionar outras pessoas, achava que isso era a parte mais importante de todas. E mesmo quando eu estava em situações de que eu precisava economizar, eu não media esforços para estar em todos os jantares que eles me convidavam. Eu nem quero ficar de fora, eu também não tinha condições de estar naquele jantar. Eu imagino que você deve ter se identificado com algum desses exemplos. E sabe por que você se sente assim? O teu cérebro está programado para sobreviver em grupo. Desde o tempo da caverna, ficar de fora é igual o medo da morte. Já ouviu falar sobre Fear of Missing Out? FOMO. FOMO é essa ansiedade, medo de estar por fora, seja de algum momento, seja de alguma atualização relacionada a notícias, é mais comum do que parece. Você trabalha duro pelo seu dinheiro e no final das contas acaba percebendo que só está usando ele para impressionar outras pessoas. E foi a partir daí que eu fiz um exercício. Eu escrevi 5 prioridades. As minhas prioridades incluíam passar tempo de qualidade com as pessoas que eu amo, me manter saudável, ou seja, cuidar do meu corpo, da minha mente, conseguir trabalhar melhor minha alimentação, aprender novas habilidades e ter liberdade financeira. Que a maior parte desses gastos não estava indo para as coisas que eu considerava como uma prioridade na minha vida. Então eu mudei completamente a situação. Comecei a direcionar mais dinheiro para livros, para educação. Comecei a investir mais na minha vida fitness, então eu comecei a treinar com personal, comecei a me alimentar melhor, também focar em investimentos para conseguir finalmente a minha liberdade financeira. E por incrível que pareça, eu me senti muito mais rica, mesmo não ganhando mais ou gastando a mesma quantidade de dinheiro. Mas a diferença agora é que eu estava realmente direcionando para as coisas que importavam para mim. No início desse vídeo eu pedi para você pegar papel e caneta, então agora é a hora de você parar e escrever quais são as suas 5 prioridades. Eu não quero 6, eu não quero 7, eu quero que você determine apenas 5 prioridades da sua vida. Depois, você vai pegar o seu extrato bancário, vai olhar para ele e vai ver, dentro dessas 5 prioridades que você tem hoje na vida, quanto do seu dinheiro foi destinado para isso. É aí que as coisas vão começar a clarear. E é onde a gente finalmente começa a nossa alfabetização financeira. É quando você começa a caminhar para fechar lacunas relacionadas ao seu orçamento pessoal. Dica número 2: faça um encontro mensal com o dinheiro. Esse, sem dúvidas, é o hábito mais fácil de implementar da lista inteira. Uma vez por mês, você vai reservar um momento seu com o seu dinheiro. Você pode fazer o que quiser. No meu caso, eu gosto de romantizar esse momento. Então, eu abro um vinho, ou abro uma cerveja, coloco uma música para tocar, abro meu computador e faço esse momento ser um momento agradável. Durante esse tempo, eu faço 3 coisas. Reviso os meus gastos dos últimos 30 dias e me faço algumas perguntas. Para onde foi o meu dinheiro? Que padrões estou notando? E se teve alguma surpresa no caminho? Então, tem alguns meses que o gasto saiu do eixo, por qual motivo? Em seguida, eu verifico o meu progresso em relação aos meus objetivos financeiros. Consegui guardar algum dinheiro? Como foi o rendimento dos meus investimentos? E se tem alguma coisa que eu preciso ajustar na minha carteira de investimentos ou algo que eu queira comprar, por exemplo. E aí chega a melhor parte, eu defino um foco para aquele mês. E nem invente de sair colocando 1000 coisas para você fazer, não são 10 focos, eu quero apenas um foco. Pode ser qualquer coisa, inclusive uma meta do quanto você precisa guardar naquele mês. Exemplo, esse mês eu preciso economizar R$ 200, ou eu preciso encontrar uma forma de conseguir R$ 200 a mais para complementar ali o meu investimento. Apenas uma coisa. Porque quando a gente tenta mudar tudo de vez, você fica extremamente sobrecarregado. Então, esse é um processo que a gente vai
ajustando ao longo do tempo. E, obviamente, se você tiver um foco claro, é muito mais fácil de você seguir. Quando a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo, minha filha, esqueça. Com certeza vai ter algum problema no caminho e você vai acabar não conseguindo executar. Definido o foco, você vai percorrer por mais 30 dias para conseguir entregar aquela meta que você criou para você mesma. Para que a gente consiga fazer isso novamente no mês que vem. Vamos para o hábito 3. Automatize o básico. Agora que você já aprendeu a ter um encontro com as suas finanças mensalmente, automatizar o básico vai ser algo completamente libertador. E eu falo isso não só para as nossas contas diárias ou essenciais, como por exemplo, água, luz, telefone, algum tipo de streaming. Eu falo também para os seus investimentos. Então tenha uma data para se pagar. Automaticamente isso já vai ser direcionado para algum investimento. Se você não tem o hábito de fazer isso, ou se você não conseguir automatizar no banco que você está atualmente, a minha dica é: abra uma conta fora. Utilize outro banco para que você consiga separar as finanças, mas automatize o máximo de coisas que você conseguir fazer, porque isso com certeza vai te dar muita praticidade para o seu dia a dia. E a melhor parte de tudo isso é liberar a mente e conseguir relaxar, porque você vai parar de ficar pensando: ai meu Deus, eu esqueci de pagar a água, ou esqueci de pagar a luz. Agora tá tudo automático. Você vai perceber que isso vai te dar um alívio enorme. Hábito 4. Comece a investir com pequenas quantias desde cedo. Começar cedo é uma das melhores maneiras de você conseguir construir riqueza no longo prazo. Muita gente ignora o fato de que, é porque eu não consigo juntar muito dinheiro por mês, eu prefiro gastar com outras coisas. O tempo, ele vai passar de todo jeito. Então, se você está começando hoje, no lugar que você está, com o que você tem, mesmo que isso represente um valor pequeno, tenho certeza que no longo prazo isso vai fazer uma diferença enorme. E se você não quer errar, você pode começar simples, seja com o CDB de algum banco, Tesouro Direto. Procure informações sobre investimentos que são mais simples, para que você consiga começar o hábito de investir em algo que você se sinta confortável e não tenha risco de colocar o seu dinheiro a perder. Hábito 5. Pegue um aprendizado e execute ele no mesmo dia. Sempre que você assistir alguma coisa, seja no YouTube, no TikTok, quando você ler um artigo, ou até mesmo ouvindo um podcast sobre dinheiro, escolha apenas uma coisa e implemente naquele dia. Se, Cat, mas eu não tenho dinheiro para implementar, então anota aquelas ideias. É muito importante que você comece a processar aquele pensamento do que você acabou de aprender. É possível investir a partir de R$ 30 no Tesouro Direto. Então a ideia é que você comece a estudar sobre algo, já comece a implementar. Então, seja abrir uma conta numa corretora para entender como funciona, observar quais são os produtos. Às vezes, o que você vai aprender naquele dia é algo relacionado à forma diferente de fazer um orçamento financeiro, que esteja mais alinhado com o seu momento de vida, ou até mesmo atualizar o seu LinkedIn, porque isso também vai garantir que com mais visibilidade você consiga ter chances futuras de remunere melhor e conseguir um emprego, ou até, quem sabe, ser promovido. Coloque sempre o hábito de aprender pelo menos uma coisa por dia para que você consiga implementar, porque é aí que você vai perceber que o progresso real acontece. São as pequenas ações feitas consistentemente que vão te levar muito longe. Todas as vezes que eu começo o meu dia, eu me pergunto: o que é que a minha eu do futuro estaria fazendo agora para construir a vida dos sonhos? E na lista dela sempre tem estudar pelo menos 20 minutos por dia algum assunto novo que vai conseguir agregar na minha vida e, quem sabe, possivelmente mudar a minha vida financeira também. Hábito 6. Pare de ter medo de falar de dinheiro. De tanto aprender e entender como falar sobre dinheiro, que eu comecei a me engajar a ponto de hoje trabalhar diretamente com isso. Eu sou especialista de investimentos hoje, com foco em planejamento financeiro, então eu falo de dinheiro praticamente o dia inteiro. Mas eu percebo que muitos dos meus clientes ainda têm algumas travas para falar sobre isso, eles têm um certo desconforto, mesmo sabendo que eu sou a pessoa que eles precisam contar para que eu consiga direcionar as melhores estratégias para eles. Então, se isso acontece numa relação comercial, imagine dentro de casa. Muita gente esconde a situação financeira do parceiro ou não consegue trocar ideia com os amigos porque tem medo de como é que vai ser a reação, de que tipo de conversa ter sobre isso. Você não precisa do dia para a noite sair falando para todo mundo sobre suas finanças ou querendo ditar regra. Não é isso. A grande questão aqui é que quando você consegue trocar ideia com seus colegas, independente, não precisa falar sobre valores, mas sobre como é que você está investindo, quais são as prioridades do que você mais está gostando de ver a respeito de investimentos, isso te coloca muito dentro dessa, digamos assim, desse meio, te aproxima muito mais da sua realidade de ser uma pessoa que lida com seus próprios investimentos, quer ter uma liberdade financeira futuramente. Quanto mais você fala sobre dinheiro, mais perto você vai ficar de progredir na sua vida financeira. Hábito 7. Reformule a sua mente para uma gratificação de longo prazo. Essa aqui é um pouco diferente, porque ela não é uma ação específica, ela na verdade é mais uma mudança de mentalidade. Isso daqui é a base e é um pilar extremamente essencial. Nós estamos vivendo num mundo extremamente acelerado, onde você quer uma comida, você vai lá e
pede por um aplicativo. Você está entediado, você tem vários streams, várias plataformas onde você consegue assistir, inclusive você consegue abrir o YouTube e assistir vídeos dos mais variados tipos. Mas construir riqueza é exatamente o oposto de tudo isso. Sucesso financeiro é jogo de longo prazo. É mais sobre fazer escolhas para o seu eu do futuro, sabe? Daqui a 5, 10, 15, 20 anos. Eu sei, parece bem distante agora, mas eu tenho certeza que lá na frente você vai se agradecer por ter tomado algumas decisões nesse Quando eu momento. Comecei a investir, foi muito difícil conseguir me controlar, porque todas as pessoas que estavam ao meu redor, principalmente no meio que eu trabalho atualmente, que é em banco, eles estavam gastando tudo. Então, qualquer tipo de participação nos lucros, a gente tinha um salário a mais, alguma coisa extra, as pessoas utilizavam todo o valor para algo imediatista, como uma viagem internacional, trocava de carro, comprava apartamento. Em todos os momentos, eu me questionei sim, se não era melhor eu pegar todo esse dinheiro e gastar com alguma coisa que eu queria muito ter, mas eu consegui me controlar. E hoje, 8 anos depois, eu fico muito feliz com as escolhas do meu eu do passado. Sei que ainda tem um longo caminho pela frente antes de conseguir a minha liberdade financeira, mas eu não desisti. E aos poucos, a minha mentalidade ela foi se transformando, foi reformulando. Hoje eu tenho uma visão muito maior de longo prazo. Por exemplo, eu acabei de criar esse canal no YouTube e a minha expectativa é que em 1 ano, 2 anos, eu consiga chegar a 50 mil inscritos. Eu quero trabalhar muito durante esse período porque eu estou focada no meu objetivo, que não é parar no curto prazo. Então, a ideia é de continuar me aprimorando, trazendo novidades, coisas que sejam interessantes. É assim que você precisa enxergar os seus projetos. Precisa começar a colocar nome no seu dinheiro, nos seus sonhos, nas coisas que você quer realizar. O processo ele vai se tornar mais gostoso. Você vai começar a entender, poxa, vale a pena esperar. Isso aqui não, eu não preciso agora, eu tenho como esperar, passar mais um tempo para conseguir conquistar. Dá para ter um pouco de tudo, só que leva tempo, as coisas não são imediatas. Eu já fiz viagens internacionais, eu já comprei carro, já comprei apartamento. Eu não tô aqui dizendo que você tem que parar de viver para conseguir criar essa mentalidade do futuro, né? Ah, mas eu vou deixar de viver o agora, não vou ter nada, daqui para frente eu não sei o que, que vai acontecer. O tempo vai passar de todo jeito. Então, buscar o equilíbrio hoje relacionado a dinheiro é o essencial. Coloca uma coisa na tua cabeça. Ao invés de você querer só agradar o seu eu de agora, pensa também no seu eu do futuro. Então, começa a visualizar essas coisas. Eu tenho certeza que esse processo vai ficar muito mais fácil. Hábito 8. Gaste dinheiro em uma habilidade. Eu nem chamaria de gastar dinheiro, eu diria invista dinheiro em uma habilidade. Durante muitos anos eu pensei, por que eu vou gastar dinheiro com curso se hoje a gente tem o YouTube, que é tudo de graça? Para que eu vou gastar com isso? Bem, eu tinha um ponto. Mas com o passar do tempo, sabe o que foi que eu percebi? O melhor investimento não é em ações, renda variável, imóveis. O melhor investimento é em você. Em seu conhecimento, em suas habilidades, em suas capacidades. Toda habilidade que você desenvolve tem o potencial de aumentar os seus ganhos para sempre. Por exemplo, se você gasta R$ 500 com curso que vai trazer um retorno de R$ 1.000 no ano, isso não é uma despesa, é um retorno de praticamente 200% no primeiro ano. Só que aí é onde é que está, as coisas elas vão se acumulando depois disso. Eu fiz curso de fotografia, vídeo, fiz cursos para aprender a escrever melhor e agora eu estou colocando em prática tudo o que eu aprendi aqui no YouTube. Mas ao longo da minha carreira, eu fiz vários tipos de cursos diferentes, certificações que conseguiram praticamente dobrar a minha renda. Eu consegui mudar de uma empresa para outra, isso fez com que o meu salário praticamente dobrasse, só porque eu investi em conhecimento. Por exemplo, eu trabalho com finanças, mas no início eu tive muita dificuldade com matemática financeira. Eu contratei um professor porque era o investimento necessário para que eu fosse aprovada na certificação necessária para conseguir ser promovida no meu trabalho. Então, aquele investimento fez com que eu conseguisse alavancar em praticamente 30% o meu salário. Meses depois, eu não tô falando para você sair por aí comprando coisas aleatórias, cursos que não tem nada a ver. Não, seja intencional. Crie um plano, seja de carreira. Ah, Cat, mas eu não gosto do que eu faço atualmente. Mas o que é que você gosta de fazer? Comece a buscar mais conhecimento a respeito daquilo para que você consiga executar. Permita que você gere uma renda extra em cima daquele conhecimento ou habilidade que você está adquirindo. No final das contas, as habilidades são as únicas coisas que não podem tirar de você. Seus investimentos podem cair por um tempo, mas o conhecimento não. O conhecimento é a única coisa que você vai carregar. Então, por isso, agora, quando você for optar por aprender algo novo, tenha intencionalidade. Se depois de assistir esse vídeo você está pensando na sua versão do futuro, que há uma vida muito maior, muito melhor, com coisas extraordinárias te aguardando, acredite nisso. Ouça essa voz e comece a ter intencionalidade nas coisas que você está fazendo a respeito das suas finanças. É hora de você alinhar o seu dinheiro com os seus objetivos de vida. É muito importante você fazer alguns sacrifícios de curto prazo para que o seu eu do futuro seja muito feliz com a versão que você vai se tornar. Coloca teu dinheiro em ordem, reajuste as tuas prioridades e veja a mágica acontecer.
Grande beijo, espero que você tenha gostado de me acompanhar até o próximo vídeo. Beijo.